Boa noite, irmãos, a graça e a paz, amém? Sejam muito bem-vindos à casa do nosso Deus. E eu queria te convidar a se colocar em pé para juntos nós estarmos louvando ao único digno de toda honra, toda glória, aquele que morreu por nós, por nossos pecados, que nos salvou, nos resgatou, pois Ele é maravilhoso e grandioso, amém? Palmas. Ao nosso Rei, vem levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Jesus, viemos te encontrar, pra juntos te adorar com devoção. Tu mereces o louvor que ouves hoje aqui. Tu és o almas, e nós alçamos nossa voz como um brado de louvor que explode em nossos corações. Vem, vamos festejar, juntos celebrar o nosso de todo o seu coração. Todo ser na terra e no céu louve a ti, louve a ti. Todo ser na terra e no céu louve a ti, louve a ti. Todo ser na terra e no
Aleluia, você pode fazer festa ao Senhor, batendo suas palmas mais fortes, porque é para Jesus. Nós te adoramos, Senhor Jesus, e fazemos festa, porque é a festa de um povo que conhece o seu nome, que sabe o que vem celebrar nesse lugar essa noite, que sabe a quem vem adorar. Nós não celebramos nossas conquistas humanas, nós não nos envaidecemos com as coisas que realizamos. Nós estamos aqui para declarar que o nome de Jesus nos fez livres, o nome de Jesus nos deu acesso à tua presença, o nome de Jesus nos perdoou dos nossos pecados, fez do que eram inimigos, amigos de Deus, e por isso nós podemos festejar, porque já não há mais condenação para aqueles que estão em tua presença, Jesus Cristo, já não há mais nenhum tipo de culpa sobre os nossos ombros, tudo foi carregado por Jesus Cristo naquela cruz do Calvário, e hoje nós estamos livres, hoje nós temos liberdade dada pela cruz do Calvário, pela ressurreição do nosso Senhor, para fazermos a mais linda e mais preciosa festa. E não precisamos de muito, Senhor, não precisamos de muitos instrumentos, de holofotes, de palco. Nós só precisamos de um coração sincero para festejar e reconhecer que o Senhor está fazendo, e que o Senhor é, e quem o Senhor é na nossa vida. Assim nós te adoramos e te louvamos essa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Queria que você desse aí um apoio para a pessoa perto de você. Eu acho que ela não festejou muito bem. Fala para ela assim, ó, vamos festejar, irmão, vamos festejar. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Vamos festejar melhor aí. Vamos adorar o nome de Jesus. E você que está aí adorando em casa, vamos festejar. Dia de alegria, dia de festa, dia de celebrar o nome de Jesus. Então venha celebrar conosco. Pode se sentar por gentileza. Quero dar as boas-vindas a todos os nossos irmãos e irmãs que estão aqui conosco essa noite fria mais uma vez, né? Mais uma terça-feira que você saiu da sua casa, encarou o mau tempo. Não é mau tempo, é um tempo diferente, porque todo tempo é tempo bom, é tempo dado por Deus, todo clima pertence ao Senhor. Então que bom que você venceu o desafio de um tempo diferente para estar aqui conosco. Eu tenho certeza que Deus vai ministrar a sua vida e o seu coração. E amanhã, o que você vai fazer no feriado, hein? O que você tem para fazer? Nada? Feriado? Dormir até mais tarde? Eu tenho um ótimo convite para te fazer. Que tal às 6:30 da manhã, se acordar mais cedo e vir celebrar conosco durante 30 minutos na nossa manhã de oração? Ao invés de ficar lá, você sabe, né, que o corpo foi feito para ficar em movimento. Se você acordar tarde, vai ficar aquele dia angustiado, aquele dia meio preguiçoso, sabe? Você fala assim, eu devia ter acordado mais cedo. Então acorde um pouquinho antes das 6:30, que 6:30 a gente começa o nosso momento de oração, e você vai ver como o seu feriado vai ser o feriado mais intenso e mais gostoso da sua história. Você pode ter certeza, você vai chegar em casa, vai passar um café para a esposa ou para o marido, já vai levar o pãozinho, todo mundo em casa vai tomar um café. Olha que coisa maravilhosa vai acontecer amanhã para você que vai curtir o feriado. Quem tem que trabalhar no feriado amanhã também, né? Deus te dê força, dê graça, mas se você tiver a oportunidade de estar conosco aqui às 6:30, amanhã tem oração, mesmo no feriado, a gente continua orando e a gente continua buscando ao Senhor. Das 6:30 às 7 horas, horário habitual, eu convido você para estar conosco aqui. E você que ainda não fez a sua inscrição para o Retiro de Homens, eu tenho a alegria de dizer para você que as vagas estão acabando, e é verdade. A gente estava assim preocupado, né, com o começo, com a retomada das atividades, com as procuras, mas essa semana realmente a chave virou, a porta abriu e nós estamos com muita procura. Temos algumas vagas, de 5 a 8 vagas ainda disponíveis. Então se você ainda não fez, aproveite essa semana, dessa semana não passa mais. E se você deu o seu nome, já confirmou, você tem que providenciar o pagamento para garantir a sua presença conosco, tá bom? Então essa semana é a última semana para você resolver isso e estar conosco no Retiro de Homens, que vai ser do 7 a 8 de outubro, 7 a 9 de outubro. E se você quer servir conosco, você já tem que ter participado de um retiro. Aí o que você faz? Procura a secretaria e diga, eu quero servir, eu quero ajudar, quero contribuir, e nós vamos encaixar você numa equipe do nosso de trabalho, na oração, na intercessão, no jejum, na cozinha, na limpeza, no transporte, na logística. Tem tanta coisa para poder servir, você pode contribuir também, mas você já deve ter participado para poder servir. Outro aviso também é que, se você quer se tornar membro dessa comunidade, deixe o seu nome na secretaria. A gente já está organizando para começar a sala no final desse mês já, tá bom? Então começa no final do mês. Se você tem o desejo de participar da nossa igreja como membro e quer conhecer mais antes de se batizar, você precisa participar dessa sala, aí precisa deixar o seu nome na secretaria. E o último aviso, hoje nós estamos encerrando a série de mensagens sobre José, e vamos começar a partir da semana que vem, essa que tem por título Coragem. Tenha coragem, tenha ousadia, tenha determinação. Existem palavras na Bíblia
diversas para te estimular e participar com mais afinco, com mais força nos propósitos de Deus sobre a sua vida, mas é necessário ter coragem. Então, semana que vem a gente começa e eu queria convidar você a convidar alguém para estar junto com você. Não venha sozinho, tenha coragem de convidar o amigo, o marido, a esposa, colega de trabalho, traga alguém junto com você, tenha coragem para convidar, porque eu tenho certeza que essa palavra será libertadora para muitos e muitos corações, certo? Você tem coragem aí? Então fiquem em pé, por favor. Uns 3 ou 4 tem aqui, graças a Deus, que responderam. Mas fiquem em pé, que nós vamos orar para que Deus te dê coragem mais e mais para você continuar servindo ao Senhor através desse momento de adoração. E se você quer servir através dos dízimos e ofertas, adorar ao Senhor através de uma contribuição financeira, você também é bem-vindo. Aqui à frente tem essas urnas. Se você quiser fazer Pix ou cartão de crédito, é lá na secretaria, lá no fundo do balcão de informações. Mas enquanto nós cantamos essa canção, eu convido você a dar a sua oferta. Se é de louvor, amém, continue adorando ao Senhor com louvor. Se é louvor financeiro, amém, venha aqui à frente e faça a sua contribuição também. Vamos orar? Pai, nós apresentamos ao Senhor nossa devoção através do que cantamos, mas também através do que fazemos, e que as nossas mãos possam expressar através da generosidade o que o nosso coração sente pelo que o Senhor fez por nós, em nome de Jesus, amém. Não há no céu, não há em toda a terra um Deus assim tão grande, incomparável. A criação te adora, joelhos se dobram, declaram: Tu és Senhor. Eu levanto minhas mãos, abro o coração, reconheço que Tu és Senhor. Majestoso és, poderoso és, não há nada em mim maior que o Teu amor, que o Teu favor. Eu me rendo a Ti, me entrego a Ti. Não há nada em todo mundo maior que o Teu amor, que o Teu favor em minha vida, Senhor. Não há no céu, não há em toda a terra um Deus assim tão grande, incomparável. A criação te adora, joelhos se dobram, declaram que Tu és Senhor. Eu levanto minhas mãos, abro o coração, reconheço que Tu és Senhor. Majestoso és, poderoso és, não há nada em mim maior
és. Ele é poderoso, poderoso és. Não há nada em mim maior que o teu amor, que o teu favor. Eu me rendo a ti, me entrego a ti. Não há nada em todo mundo maior que o teu amor, que o teu amor. Não há nada em todo mundo maior que o teu amor, que o teu favor em minha vida, Senhor. Senhor meu Deus e Pai, reconhecemos, ó Pai, que não há nada maior que o seu favor em nossas vidas, ó Pai. Pois antes mesmo de nascermos, ó Pai, o Senhor naquela cruz se entregou por nós, ó Pai, em nosso favor, ó Pai, mesmo sem merecer, ó Pai. E o que podemos fazer nessa noite, neste lugar, é te adorar de todo o nosso coração, ó Pai. Louvar ao Senhor de nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, Senhor. Assim como diz na sua palavra, Deus. Por isso receba o nosso louvor, ó Pai, a nossa rendição essa noite neste lugar, ó Pai. Te entregamos tudo o que temos, ó Pai. Receba o nosso louvor, Senhor. Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste um preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer? Posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Que podemos, Senhor, o que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Na salvação caminho, o teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. O que posso dizer? O que posso fazer? Posso dizer o que posso
Pai, de mãos levantadas, ó Pai, para te adorar, ó Pai, para te agradecer, ó Pai, para bendizer o seu santo nome, ó Pai. Por isso, ó Pai, receba o nosso louvor essa noite, ó Pai, a nossa entrega de todo o nosso coração, ó Pai, pois ansiamos pelo Senhor, ó Pai, pela sua presença neste lugar, ó Pai. Estarei com mãos levantadas para te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Declara isso mais uma vez. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Levante sua mão e declare mais uma vez. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Sim, estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Sim, o que sou é teu. O que sou é teu. O que sou é teu. Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? O que podemos fazer, ó Pai, se não nos entregarmos por completo a Ti, ó Pai? Que posso dizer? Declare isso de todo o seu coração. Que posso fazer? Estamos diante da presença do Senhor neste lugar. Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Senhor Pai, essa é a nossa adoração, ó Pai, humilde, ó Pai, mas de todo o nosso coração, ó Pai, pois queremos, ó Pai, entregar a Ti uma adoração pura e verdadeira, ó Pai, não apenas de palavras que saiam da nossa boca, ó Pai, mas de entrega do dia a dia, ó Pai, onde estivemos, ó Pai, corações dobrados a Ti, ó Pai, entregues ao Seu altar, ó Pai, pois tudo é para Ti, tudo é para a Tua honra e para a Tua glória, ó Pai, isso é a nossa razão de viver, ó Pai, tudo que fazemos é para a Tua honra e para a Tua glória, ó Pai. Por isso, ó Pai, receba o nosso louvor, a nossa adoração essa noite neste lugar, ó Pai. Te adoramos, Senhor, te adoramos, ó Pai. És o único digno, ó Pai, o único digno, Senhor. Amém, ó Pai. Amém, amém. Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor, queridos irmãos, abençoados. Amém. Pode tomar seu assento, por favor. Gratidão aos nossos queridos irmãos do Ministério de Louvor por nos conduzir a declarar esta verdade diante do Senhor. Queridos irmãos, nós estamos hoje chegando no final da série dessa mensagem que eu tenho certeza que falou muito aos nossos corações. Você que esteve no início conosco, nós falamos que para você contasse quantas vezes nós iríamos falar sobre as vezes em que José trocou de vestes. Isso para que possamos entender que toda vez que José mostra no texto, ele trocando de veste, isso representava um novo ciclo ou uma nova fase da sua vida. Se você contou, você sabe que foi 5 vezes ao saber que hoje nós iremos falar a 5ª mensagem,
ou seja, a quinta vez em que aparece José trocando de vestimento, que representa uma nova fase, um novo desafio, e consigo traz lições da sua vida. Eu gostaria, irmãos, pensar com vocês algo muito tem falado ao meu coração, uma palavra que eu amo muito de ministrar e ser ministrado também. Eu acredito que você já ouviu essa verdade, que Deus tem um propósito na sua vida. Quantos aqui já ouviram isso? Essa verdade tão maravilhosa, Deus tem um propósito na sua vida. E olhamos a palavra do Senhor, irmãos, nós percebemos que pessoas que tinham tudo para dar errado, só deram certo porque Deus tinha um propósito. Eu creio que assim, irmãos, quando nós nos perdemos pelas diversidades, a única coisa que pode nos restar em nós para crer e confiar é que Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Eu acredito, sinceramente, que esta mensagem muito serviu de combustível para a fé de José. Deus tem um propósito em tudo isso. Passava por fases, deparava com novos desafios, situações que surgiam repentinamente, e o pior de tudo, muitas dessas coisas aconteceram na vida dele, sem ao menos ter sido fruto daquilo que ele havia semeado. Uma coisa é, irmãos, colhermos aquilo que nós plantamos. Há uma compreensão, ou deveria ao menos ter uma aceitação. Eu estou colhendo porque isso é resultado da minha atitude. Nós temos talvez uma compreensão melhor para encarar a realidade, as consequências, devido a uma atitude precipitada. Mas, quando se trata de uma situação em que você não semeou, que você não plantou, que você não causou, e tudo isso vem, como explicar isso? Como encarar isso? Quando você tenta procurar uma causa ou admitir a culpa e ver assim, Senhor, eu não estou encontrando onde foi que eu tropecei para que, consequentemente, tudo isso viesse sobre a minha vida. Há uma compreensão quando tropeçamos, quando nós agimos sem consultar a Deus e vem as consequências, talvez tenhamos uma compreensão melhor sobre isso, sobre a vida. Isso é resultado das minhas atitudes. Mas quando nós não temos uma clareza para ao menos sustentar uma quietude no nosso coração, para dizer assim, aquieta meu coração, porque essa é uma consequência, mas não, eu não plantei, eu não semeei, porque isso está vindo sobre a minha vida. Há somente uma explicação. Deus tem um propósito de Deus. E eu acredito que um drama que nós temos, principalmente quando nós estamos numa situação que nós não conseguimos ver norte algum, uma direção, eu acredito que nós precisamos muito é ter clareza do propósito. Clareza. Porque podemos apropriar, sim, que Deus tem um propósito, mas como é bom ter clareza. Ou no decorrer da situação, do dia a dia, passa a ter mais sentido as coisas. Aquilo que sobreveio sobre nossas vidas passa a ter clareza. Isso vai nos trazendo mais e mais confiança. Eu acredito que pouco a pouco na vida de José foi tendo clareza de tudo que havia acontecido com ele. Olhando para trás, olhando para a sua história e ver as suas fases, as suas estações da vida e ver assim, está fazendo sentido o que aconteceu comigo. Estou entendendo qual era o propósito de Deus em tudo isso. Onde tudo aquilo que Deus permitiu na minha vida estava me levando. É maravilhoso quando nós passamos a ter clareza do propósito de Deus. Ter clareza. De ver hoje assim, olha, eu tenho tanta clareza hoje do propósito de Deus, de tantas coisas quais Ele permitiu sobre a minha vida, hoje eu tenho clareza e glorifico a Ele por tudo isso. Mas, queridos, para que
o propósito de Deus viesse com tanta clareza, definitivamente sobre a vida de José, Deus usou algo que, em determinada circunstância, foi uma coisa que trouxe danos para José. Outros, foi útil para abençoar os outros, não ele. Porém, mais uma vez se repetiu, e foi útil demais para chegar num propósito ao qual Deus havia sobre a vida dele. Sabe o que Deus usou, irmãos? Estava meditando na história de José e me trouxe uma palavra, só uma palavra que moveu toda a história de José. Sabe foi através do que Deus usou para movimentar céus e terra, para cumprir o propósito dele? Uma palavra que nós tanto amamos, mas às vezes nós não compreendemos o que ela significa. Sabe o que, irmãos? Sonhos. É a palavra. Foi um sonho que José teve, que Deus revelou a ele, que viu a lua, o sol e as estrelas se curvando diante dele, que os irmãos equivocadamente interpretaram que aquilo seria um dano. Espera lá, nós família, iremos se curvar diante deste menino mimado. José tinha com 16, 17 anos quando teve esse sonho, uma visão. Não era um sonho dele, irmãos. Que assim, eu sonho um dia causar um impacto na minha geração, assumir uma posição de honra. Aí eu desejo tanto, é meu sonho ser um governador, alguém relevante na história. Não era o sonho dele. Ele compartilhou uma visão, um sonho que Deus mostrou para ele. E ele compartilhou com seus irmãos. E ao compartilhar isso, trouxe uma interpretação totalmente equivocada. E isso fez com que eu desprezasse. Tanto é, quando eles queriam, e naquele momento queriam vender o José, eles falaram o quê? Lá vem um tal sonhador. Então o sonho, neste momento foi algo assim que foi de tropeço na vida de José, por causa do sonho. Mas quando José passa situações, nós ouvimos semana passada, que José foi parar na prisão, e foi através do que, irmãos? Que Deus começou a trabalhar para mudar a história dele. Sonho. Foi quando estava encarcerado junto com José, o padeiro-chefe e o copeiro-chefe, que tiveram sonhos, ficaram complexos, não sabiam a interpretação dos sonhos, que José, pela graça de Deus, pela revelação de Deus, trouxe a interpretação do sonho e tudo veio a se concretizar conforme o seu sentido. Passou-se 2 anos, José foi esquecido, tudo se cumpriu conforme a visão do sonho, até que Faraó teve um sonho. Olha como o sonho estava ligado em cada contexto para movimentar a vida de José, para cumprir um propósito. Faraó teve um sonho que o deixou também perturbado demais. Ele, ao dormir, teve um sonho de ver 7 vacas gordas andando pelo rio Nilo, e de repente surgiu 7 vacas magras e feias, e comeram aquelas vacas gordas, saudáveis, e ele ficou perplexo. Ele acorda desesperado, pega no sono e sonha de novo, com sonhos semelhantes. E ele ficou confuso, ele chama os seus sábios, chama ali as pessoas para tentar interpretar e não consegue, até que finalmente o copeiro, que lembrou do sonho que ele teve, que José interpretou, lembrou dele e mandou chamar José. José, sai da prisão, coloca aquela roupa da dignidade que o pastor pregou semana passada, tremendamente a mensagem. E ele vem para quê? Interpretar o sonho de Faraó. E Faraó claramente Deus revelou a Faraó o que iria acontecer nos próximos 14 anos. 7 anos de grande abundância, em que ia haver tanto alimento, tanta colheita, só que os 7 anos seguintes seria de tanta escassez, viria uma miséria, uma fome tão grande, mas tão grande, que eles não iriam nem lembrar do tempo de fartura que houve no Egito, de tanta escassez. E os sonhos, foi 2 vezes que Faraó sonhou e disse claramente a José: Deus tem pressa de fazer isso, Deus tem pressa. Interessante que José, está no texto, ele tanto traz a interpretação do sonho,
e a instrução, o que devo fazer agora? José diz, olha, escolha, ó rei, um homem sábio, um homem prudente, um bom administrador. Deu toda a orientação para ele. Interessante que Faraó disse assim, quem é melhor do que este homem José, em que há o Espírito de Deus? Que homem é melhor em nosso meio, melhor do que este, em que nele está o Espírito de Deus? Aqui é uma mensagem sobre isso, irmãos, para outro momento iremos compartilhar. Aqui é um homem que tem o Espírito de Deus, quem é melhor do que este, para ser este? E sabemos que no exato momento, José, ele passará neste momento uma nova fase da sua vida, uma nova veste está por vir na vida dele, para sentir do propósito na vida dele, de tudo o que ele passou no decorrer de alguns anos. Olha comigo no texto, por favor, queridos. Gênesis capítulo 41, diz assim, e Faraó disse mais a José, eis que o constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Então Faraó tirou o seu anel sinete da mão e pôs no dedo de José. Mandou que o vestissem com roupas de linho fino, lhe pôs no pescoço um colar de ouro. E fez subir na sua segunda carruagem, e clamavam diante dele, inclinem-se todos. Desse modo, deu-lhe autoridade sobre toda a terra do Egito. Essa vestimenta agora é do que, irmãos? Uma vestimenta de autoridade. A vestimenta que ele está agora, aquela vestimenta, embora ele ficou algumas horas com as novas vestes de dignidade, em que apressadamente foram buscá-lo na prisão, que ele fez a barba, trocou as roupas, e veio perante ao faraó. Ele estava já vestido de um modo digno, mas agora, diante de tudo isso, dessa visão, deste sonho que Deus usou para cumprir um propósito, existem coisas, irmãos, que tanto podem, no momento, podem nos afetar, mas também podem nos levar a crescer, nos promover, como foi o sonho. E agora José é vestido com vestimentas, uma veste de autoridade. Autoridade. Se tornou um homem poderoso, um homem cuja sabedoria de Deus estava sobre ele, alguém que passou por um treinamento para finalmente cumprir um propósito de Deus. Começa a ter sentido a história dele. Ele passa a administrar todo o Egito, começa a construir para ter um bom depósito, começa a plantar, colher, sabendo que os 7 anos já está em andamento, começa um processo na vida dele, mas saiba de uma coisa, irmãos, veste de autoridade, essa autoridade em que José recebeu, eu acredito que ele compreendeu claramente, essa vestimenta, este anel de autoridade, é para um propósito, é para cumprir um propósito. Assim é, irmãos, que o Senhor nos reveste de autoridade para quê? Para servir, para cumprir propósito, não é para nos autopromover, não é para humilhar ninguém, é para abençoar, é para cumprir propósito do Senhor, que sem a qual, sem a autoridade, jamais teríamos condições, jamais seríamos capazes, sem a autoridade do Senhor para cumprir propósito. E é uma coisa muito importante, irmãos, quando alguém recebe uma vestimenta, seja de honra, ou quando alguém é promovido a uma posição de autoridade, há um campo muito perigoso, que nós devemos muito tomar cuidado. Sabe qual é, queridos? A prova do topo. Sinceramente, pode ser a mais difícil. José finalmente agora está no topo, que qualquer pessoa sonhava. Está no topo, exercendo uma autoridade de honra. Passa-se 7 anos, e começa agora a escassez. Entra no primeiro ano, sem chuva. Começa as pessoas a sentir o peso de uma palavra revelada, um propósito de Deus se cumprindo. 2 anos se passando de escassez. Todas as nações em volta do Egito, entre elas Canaã. Quem chega diante de José? Os seus irmãos. Sim, aqueles que o venderam. Chegam diante de José,
Que oportunidade agora, hein, José? Você tem autoridade agora. Autoridade, você pode muito bem se vingar destes. Você pode muito bem agora retribuir o mal que fizeram para você. Poderia ou não, irmãos? A autoridade que você recebeu, você pode fazer isso e ninguém vai indagar, você está certo. E outra, você tem autoridade para isso. Está os seus irmãos que se prostram diante dele, os irmãos não reconheceram que era José. E José reconhece os seus irmãos, e por algum momento ele sai para chorar. Interessante, observe e note, quantas foram as vezes em que José chorou nessa passagem. É tremendo quantas vezes que José chorou. E ele reconhece os irmãos, começa a perguntar sobre a família, sobre o pai, sobre o irmão mais novo, Benjamim. E quando José foi vendido, ainda não conhecia bem o próprio irmão, que era mais novo. E finalmente José começa a provar, ver se os irmãos realmente estavam arrependidos. Começa a colocar à prova, a fim de ver se houve no coração deles um arrependimento. E sabemos todo o seu trabalhar, todo o seu processo para testar e provar o coração dos seus irmãos. Interessante que José, movido por um coração perdoador, se revelou aos seus irmãos. Ali houve choro, houve abraço, houve quebrantamento. Uma coisa muito linda aconteceu. E os irmãos, que começam eles ficarem totalmente constrangidos, envergonhados pelo que fizeram com José, principalmente por agora vê-lo como um homem poderoso da terra, eles começam a ficar tão envergonhados, sem palavra diante de tudo isso. Mas José, que recebera autoridade para um propósito, ele entende qual é o propósito de tudo isso. As vestimentas dele agora não é para humilhar ninguém. Ele foi exaltado, mas não se exaltou. Ele foi honrado, mas não usou isso para humilhar os outros. Ele entende claramente tudo o que aconteceu na sua vida. E eu creio numa coisa, irmãos: como é feliz o homem e a mulher que entende que as suas dificuldades, tudo cooperou para um propósito de Deus, e hoje glorifica o Senhor, sem mágoa de ninguém, sem querer se vingar do outro. Alguém que hoje sente assim: olha, eu entendi, fez sentido, tudo o que aconteceu na minha vida foi para um propósito. Olha, eu tenho que agradecer vocês. Agora, irmãos, quando o coração está fechado, alguém não entende o trabalhar e o propósito de Deus na sua vida, como as diversidades, como as circunstâncias, misericórdia. Basta ver um pouquinho assim de poder, uma posição ou uma força, aí começa a querer fazer justiça própria. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, hein? Agora você vai ver, vou te humilhar. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, você vai ver agora. Lembro-me de um caso tão arrogante. Uma pessoa que se regenerou, estava envolvida no submundo das drogas. Ele se regenerou, estava trabalhando nessa comunidade terapêutica. Com muito custo, trabalho, ele finalmente conquistou um carro que foi reformado da própria oficina daquela comunidade. Logo, ele ficou todo feliz, contente. A questão não é essa. A questão foi em que, naquela semana, chega um aluno que se internou naquela comunidade e vai elogiá-lo, dizer o carro: poxa, que carro bacana que você tem. E ele arrogantemente diz assim: está vendo esse carro aqui? Você nunca terá um desse. Nunca terá um desse. Os anos se passaram. Este aluno que se sentiu humilhado, deu a volta por cima, sua vida se regenerou. E finalmente agora ele se formou, é um empresário. Teve a oportunidade de reencontrar essa pessoa. É caso verídico, eu conheci, estive lá e ouvi o testemunho infeliz deste. Agora ele está com seu carro novo e vai atrás deste que havia humilhado ele. E quando encontra este que era o seu monitor, seu líder dessa comunidade, diz o seguinte: está vendo aqui esse carro? Rapaz, como você conseguiu? Impressionante, você deu volta por cima, que maravilha, que coisa boa. Esse rapaz usou da mesma medida, dizendo o seguinte: você nunca terá um desse. Irmãos, que arrogância.
Tem coisas que Deus coloca na nossa mão só para revelar o nosso orgulho, sabia, irmãos? Tem coisas que a gente consegue só para provar que somos pior do que aqueles que nos ofenderam. Se foram pior ainda, cuidado com isso. Essa vestimenta de autoridade que Deus nos deu hoje, irmãos meus, não é para se vingar de quem se desprezou, quem desfez você, quem fez diferente, quem o desprezou com alguma palavra, seja o que for, mas sim hoje é para servir. Como eu gostaria de estar no lugar dele, diante de tudo isso, assim, está vendo aqui, você não vai ter um desses, você vai ter um melhor ainda. Se você servir a Deus, ser honesto, você trabalhar, você vai ter melhor ainda. Essa é a palavra de encorajamento para quem está sem esperança de perspectiva de vida. Essa é a palavra de encorajar alguém a se tornar alguém na sua vida, encorajando ela. E José dá-se conhecer aos seus irmãos, bem conhecemos a história, e ele está agora, irmão, sendo mais provado que nunca. Foi difícil prová-lo se José continuaria sendo o mesmo com Deus quando estava na prisão, quando foi traído, quando foi vendido, quando injustamente ele foi condenado. Mas lá ele louvou o Senhor, ele foi humilhado, quebrantado, mas ele estava recebendo as promessas de ser honrado pelo Senhor por ter sido humilhado pelas circunstâncias. Mas, irmãos, quando a pessoa está no topo, quando ela se dá a volta por cima em algumas circunstâncias, é nessas horas que revela realmente o quanto o seu coração é temente a Deus, o quanto o seu coração é íntegro. E quando alguém está sendo movido por um propósito. E José, irmãos, claramente diz, olha só o texto aqui tremendo. O próprio texto nos fala sobre isso. José já havia sido dado a conhecer aos seus irmãos. E olha só o que José disse a eles. Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó, ou seja, um conselheiro, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Irmãos, ele não está culpando os próprios irmãos. Eu, sinceramente, irmãos, você no lugar, nesse contexto, você teria a capacidade de dizer assim, não discutam entre vocês, não fiquem constrangidos, porque tudo que aconteceu não foi culpa de vocês, foi Deus que me enviou para cá. E alguém quando entende assim o propósito de Deus em tudo isso, irmãos, não tem por que ficar com ressentimento, não tem por que ficar com o coração apertado, querendo se vingar, não, mas ele assim, olha, foi para um propósito de Deus. Por isso eu quero agradecer muito vocês. Irmãos, hoje eu vejo pessoas agradecendo gerente, pessoas assim, olha, obrigado por ter mandado embora, porque eu estava estagnado na minha vida, e através daquela situação, eu abri meus olhos, comecei a perceber que Deus tinha confiado em mim um potencial que eu não estava usando para a glória dele. Sabe, irmãos, a gente começa a se movimentar, a perceber coisas de Deus em nossas vidas, quando alguém até talvez nos empurra, há um propósito de Deus em tudo isso. E é tremendo que José em nenhum momento atribuindo culpa aos seus irmãos, e dizendo tudo cooperou para um propósito de Deus, faz sentido hoje, porque esse tempo de miséria viria sobre o mundo, e Deus já estava guardando, aquele sonho que Deus estava mostrando, era para isso, a promessa de Deus é para esse exato momento, é para este tempo agora, foi para este tempo, foi para isso. E é tremendo, irmãos, quando alguém está vivendo um propósito claro de Deus, tem clareza do propósito de Deus. Mais uma vez José disse para os seus irmãos essas palavras, vocês na verdade planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Ou seja, o que fizeram contra a minha vida, Deus reverteu em bem. Isso é intervenção de Deus, irmãos. Isso é um agir do propósito de Deus. Quando o propósito de Deus entra em ação, irmãos, Ele muda todas as coisas. Deixa eu dizer nessa noite, Deus muda, e aí nossas lágrimas se transformam em alegria. Faz sentido, irmãos. E vira assim, vocês tentaram, não importa o que tentaram contra a nossa vida, Deus, Ele interviu, Ele agiu para um propósito maior. É para um propósito. Por isso que essas vestimentas hoje, eu estou vestido para um propósito. Para um propósito de abençoar a minha geração.
Sabe, irmãos, que vestimento que você está hoje, dizer assim, de autoridade, alguém que se posiciona diante de Deus, para quê, irmãos? Para você ser um abençoador da sua geração. O que Deus confiou a você para abençoar não somente você e a sua casa, e somente essa geração, mas para também as gerações. Ele entendeu claramente isso, irmãos, isso me abençoou demais. Falava, Deus, me dê clareza dos seus propósitos, clareza que portas se fecharam na minha vida, para que as portas do Senhor não viessem se fechar para as minhas gerações, para que a minha geração não viesse perecer. Deus já estava trabalhando em tudo isso, irmãos. É tremendo quando alguém passa por vales, por angústias, por tristezas, perseguições, por quebrantamento, desespero, e olha para trás assim, faz sentido, Senhor. Aí talvez aquele desabafo, por que eu fiquei tão ansioso com tudo isso? Se na verdade Deus estava no controle e trabalhando em cada detalhe. Você já fez isso alguma vez? Eu já. Falei, que coisa, viu? Por que eu fiquei preocupado, sendo que Deus estava no controle de tudo isso? Olha, deu certo. Para que se preocupar? Para que se desesperar? Não importa o que intentaram, não importa como foi a calúnia, o que fizeram, Deus, Ele tem a última palavra. Ele tem um propósito. Nenhuma circunstância que as pessoas possam tentar contra as nossas vidas interferirá os planos de Deus. Não vai interferir, irmãos, os propósitos de Deus. Creia no propósito de Deus na sua vida. Principalmente em situações em que você não tem nenhuma perspectiva, muito menos tem um controle dela. Ah, meus preciosos irmãos, o que dizer, queridos? Diante da história de José, agora parece que faz sentido, não é? Você olha assim, mas cadê a mensagem? A história de José, irmãos, podemos definir assim, o que aconteceu na história deste homem que tanto tem para inspirar nossa vida, tanto nos abençoa? O que aconteceu com José? Ah, uma só palavra aqui, vê, irmãos, essa palavra, reviravolta. Que reviravolta, não é? Só, irmãos, essa reviravolta, nós já compreendemos ao ler a palavra, ouvirmos aqui as mensagens, para não ocorrer uma forma muito equivocada. Por exemplo, você já leu essa mensagem, seja no Facebook, nas redes sociais, algum adesivo? Essa mensagem está muito incompleta. Essa mensagem é mentirosa. Não foi bem assim. Vamos ser realistas. Qual mensagem? Essa aqui, por exemplo, ó. José acordou escravo e foi governador. 24 horas, Deus pode mudar tudo. Ah, irmãos, foi isso que aconteceu. Essa aqui eu pesquisei, essa frase aqui. Eu falei, já li essa frase, alguma coisa. Desde que eu li essa frase, não foi bem assim não, hein? Não sei quem idealizou isso aqui, mas não foi bem isso aqui não. Não sei quem teve uma aplicação que não foi bem isso. José acordou escravo e foi governador. Foi assim? É como se você, eu dormi, de repente acordou, fui promovido. É assim, irmãos? Não se iluda, não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha por meio de propósito, e cada propósito existe um tempo de preparação, um processo. Amém, queridos? Não é assim, irmãos. Fiz uma oração, recebi, agora tudo aconteceu. Não é assim, preciosos irmãos. Não se iludam, por favor. Em 24 horas, sim, Deus pode mudar tudo, sim, até 1 minuto Deus pode reverter todas as coisas, é verdade. Mas não se define a história de José dizer o seguinte, que ele dormiu, acordou escravo e foi governador. Não é bem assim. Mas, resumidamente, vamos lá, resumidamente, mais ou menos aconteceu, foi assim, resumidamente. José acordou filho e foi vendido como escravo. Se tornou mordomo, mas foi preso injustamente. Foi lembrado 2 anos depois por quem ele ajudou. Interpretou o sonho de Faraó e foi constituído governador da terra do Egito. Resumidamente foi isso. Ele acordou o filho, não foi? Aí foi fazer obedecer o pai, fazer ver os irmãos e tal, os irmãos, e foi vendido como escravo. Foi mais drástica a história, irmãos. E, ou seja, no período que aconteceu isso, foi no período de 13 anos, que José saiu, foi vendido, tinha 17 anos. Ele foi ordenado governador, constituído governador, quando tinha 30 anos. E depois, 7 anos se passaram de abundância, 2 anos depois de escassez, veio os irmãos, ou seja, mais 9 anos. Ao todo, 22 anos que ele encontrou a família. 22 anos. Para ele, José, foi um encontro
como a sua família. Para os seus irmãos, foi um confronto com o pecado que eles haviam escondido há muitos anos atrás. Para José, estava muito bem resolvido. Para os irmãos, eles estavam tentando esconder o pecado. Para eles foi um confronto com o pecado. De 22 anos que eles tentaram esconder. Para provar, irmãos, mais uma vez, que nós não devemos esconder o pecado, porque um dia virá à tona. Para quê? Para nos condenar? Não, para nos libertar. Para nos libertar. Pecado escondido nos mantém escravizados. José estava livre, quem estava preso eram os irmãos dele no passado, no que fizeram. Diante de tudo isso, preciosos irmãos, preciso concluir o seguinte. Essa mensagem foi muito abençoadora para todos nós, eu acredito. Mas vem comigo, se José hoje estivesse aqui, pegasse um microfone e testemunhasse para nós o seguinte: olha, eu vou dizer resumidamente algumas lições da minha vida para a igreja. Eu vou testemunhar algumas lições do que eu aprendi com Deus no decorrer de tudo o que aconteceu na minha jornada. O que ele diria para nós? Eu acredito que a primeira coisa, algumas lições que poderiam nos impactar, ouviríamos dele. Primeira verdade, diante da palavra, iríamos ouvir essa mensagem. Fazer o certo tem um preço, mas vale mais do que pode custar. Fazer o certo tem um preço, mas vale muito mais do que pode custar. Fazer o certo não importa o que você vai ganhar, não importa o que vai te custar. Seja o que for, tem um preço, mas vale mais do que custa. Porque você tem paz, você tem graça do Senhor para superar qualquer coisa. Faça o certo por ser certo. José testemunharia isso. Outra coisa, lição da vida dele, testemunharia para mim e para você. Quando Deus está no controle, tudo prospera. Quando Deus está no controle, tudo prospera. Você ouviu aqui, se não viu, se não ouviu, você pode assistir essas mensagens, de quantas vezes diz uma conexão. Deus estava com José e tudo prosperava. Onde ele estava, prosperava. O ambiente era modificado. Onde José colocava as mãos, Deus prosperava. Por quê? Deus está no controle. E quando Deus está no controle, irmãos, a gente vê Deus agindo. As coisas passam a dar certo. Deus prospera quando Deus está no controle. Creia nisso em nome de Jesus. O que mais, José? Resumidamente a minha história, mais uma lição. Chegará o dia em que você vai olhar para trás e verá que tudo fez sentido. Fez sentido. Imagina o José, irmãos, agora com as vestimentas de autoridade. Veste autoridade. Sua família bem instalada numa cidade no Egito, chamada Gózer, uma cidade abençoada. Está lá a família pertinho dele, sendo sustentada, amparada. E José com sua família visita o pai, embora conseguiu alguns anos desfrutar da presença do pai, seus irmãos. Ele muito honrado, todo mundo respeitava este homem. E ele imagina que tinha hora, ele sentava na cadeira, junto com a sua família, os filhos, e pensava, faz sentido agora, faz sentido o que aconteceu comigo, faz sentido, irmãos. Eu creio que chegará um dia em que você vai olhar para trás, não mais assim, com tristeza, não mais assim, se eu pudesse apagar isso, mas assim, faz sentido. Hoje tudo faz sentido. Chega um dia, irmãos, eu creio que isso, podemos olhar para trás e dizer assim, hoje faz sentido, tudo o que aconteceu, tantos planos meus que se frustraram, faz sentido hoje. Irmãos, eu gosto de fazer este autoanálise, essa retrospectiva da minha história e pensar assim, faz sentido que tanta coisa deu errado? Ai, meu Deus do céu, chorei, desesperei, mas hoje estou louvando a Deus com alegria, dizendo a Ele, Senhor, muito obrigado por isso. Obrigado porque o Senhor interceptou, o Senhor interviu para que o teu propósito viesse a se concretizar. Isso, irmãos, é bondade do Senhor, não é mérito, irmãos. Isso faz que nós venhamos romper com vitimismo,
olha o que aconteceu comigo. Você vai, irmãos, pela graça do Senhor, quando você abre nossos olhos, nos dá entendimento, faz-nos enxergar pela fé ao nosso redor, faz sentido de olhar para trás e ver o que aconteceu conosco. Meu Pai amado, outra lição, queridos. Todo propósito passa por um processo de preparação. Isso aqui, irmãos, é um conselho de alguém que passou muito bem por essa escola, passou muito bem por essa matéria, para nos ensinar hoje, pela palavra de Deus nos ensinando isso. Todo propósito passa por um processo de preparação. Ele foi preparado o coração dele para não se ensoberbecer com uma honra. Sabe, irmãos, eu peço para que Deus me livre da honra, me livre de ser honrado, se eu não estiver preparado para lidar com tal. Se meu coração se ensoberbecer, se eu dar lugar para o espírito de altivez, se eu me orgulhar por conta disso, Senhor, não permita, porque a honra para alguns pode ser motivo de perdição, se não souber lidar. Quando a honra vem de Deus, irmãos, é na hora certa. Mas quando vem dos homens, cuidado, isso poderá ser uma pedra de tropeço na sua vida. Todo o propósito de Deus é um processo, passa por um processo de preparação. Por isso, quando nós falamos Deus tem um propósito, mas com clareza, mas me fala como vai ser, o que será, qual vai ser o processo, como vai ser, é amanhã, a partir de quanto? Não, é um processo. Você vai saber disso, seu coração vai estar preparado para isso. E eu louvo a Deus, irmãos, de ter coisas que estou vivenciando hoje na minha vida. Se fosse 5 anos atrás, eu iria me perder. Eu acredito que daqui a 5 anos eu vou olhar para trás e ver tudo que o Senhor possa confiar na minha vida e dizer, Senhor, muito obrigado porque vim na hora certa, porque se fosse também 5 anos atrás, eu não estaria preparado para lidar com isso. O Senhor nos leva a amadurecer primeiro para confiar coisas grandes. Deus nos prepara, irmãos, nos prepara, nos leva a amadurecer, leva a termos nossas emoções calejadas primeiro, para que nós não venhamos mais ser movidos pela nossa vontade, mas sim pela fé, pela confiança do Senhor nosso Deus. Sabe, irmãos meus, creia nisso, que todo propósito passa por um processo de preparação. O Senhor está te preparando, é um processo para isso. Só que o Senhor não revela para nós como vai ser todo o processo. É por etapa primeiro, é uma fase. E essa fase vai te levar a outras maiores. E assim vai até ter clareza em tudo. E por último, irmãos, eu acredito que essa é uma lição tão preciosa para a nossa vida. É possível ser o mesmo em qualquer situação da vida. É possível ser o mesmo. Uma coisa tremenda, irmãos, que eu vejo na vida de José, que ele teve a capacidade de ser o mesmo em qualquer circunstância da vida. Ele era o mesmo. Não vê ele com o coração fechado com Deus. Não vê ele agora assim, agora não vou orar mais, agora não vou desistir da minha campanha, deu tudo errado agora. Olha, eu comecei a orar agora e tudo deu errado. Não. Ele continuou sendo o mesmo. Mesmo sendo o mesmo. E também o apóstolo Paulo aprendeu isso. Permita-me só citar aqui essa passagem de Filipenses 4, verso 11 ao 13, que diz o seguinte: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. O que, apóstolo Paulo, você aprendeu a passar por toda circunstância e mesmo assim conseguiu ser o mesmo? Ou seja, é possível ser o mesmo? É possível. Seja com dinheiro ou sem dinheiro, com alimento ou sem alimento, na honra ou no desprezo, seja o mesmo com Deus. Não respingue uma amargura de uma situação na vida de outras pessoas que não tem nada a ver com isso. Seja o mesmo, irmãos, isso é uma lição mais preciosa que temos que aprender. Com quem aprendeu no deserto de Deus, um processo de Deus confiou a ele. Está ensinando hoje, é possível ser o mesmo, independente de qualquer situação, ser o mesmo, continua sendo o mesmo, um coração em paz com Deus, pronto a servir onde você estiver, ser o melhor lá,
assumir a responsabilidade, como nós ouvimos semana passada. Eu assumo a responsabilidade de estar aqui, e depender de mim, esse lugar vai ser melhor ainda. Eles não têm culpa do que aconteceu comigo, não tem culpa. Por mais que seja, eles estão fazendo o trabalho dele. É isso, irmãos. Não muda, dê uma compreensão das coisas. Como eu oro para que Deus nos dê graça para isso, irmãos preciosos. Quero chamar aqui o Ministério de Louvor. Nós vamos ter um tempo aqui de oração, queridos. Eu quero concluir, queridos. Chamo vocês no lugar de pé, por favor, queridos. Estações da vida. Elas passam, irmãos. As estações, elas passam, mas deixam lições e marcas do cuidado do autor da vida, Jesus Cristo. As fases, as estações da vida, irmãos, elas passam, mas o que importa é o que ela vai deixar em nós. O que nós iremos perceber, iremos ainda mais ver assim os cuidados do Senhor. Cuidado de Deus. Senhor, você esteve comigo lá. Tudo está sendo para um propósito, Senhor. Como não exaltar este Deus, queridos? Como não glorificar ao Senhor Jesus? Pai, nós queremos levantar nossas mãos e nos render diante de Ti, Senhor. Nos render diante do Teu senhorio, diante da Tua soberania. Senhor, nós queremos verdadeiramente conhecer mais e mais da Tua soberania, da Tua bondade. Senhor, de entender que não se trata das pessoas, não foi o outro. Acima de tudo, se nossa vida está sendo governada pelo autor da vida, pelo Senhor a quem nos rendemos, tudo vai cooperar para um propósito. E a autoridade que o Senhor Jesus nos deu, Ele recebeu essa autoridade, recebeu o nome que está acima de todo nome, a qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Porque Ele foi humilhado, Ele foi desprezado, Ele foi como uma ovelha muda, um matadouro, contudo não abriu a boca. Ele não atribuiu culpa aos outros, nem aqueles que ao mesmo o crucificaram, mas lá Ele, naquela cruz, naquela dor, Ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Em lágrimas, em suor, suando sangue, nos Getsêmani, Jesus ali clamando: Pai, se possível, aparta-se de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a Tua vontade. Jesus, Ele continua sendo o mesmo aqueles que acolheu os pequeninos, desprezíveis. Ele continua sendo o mesmo naquela cruz, ao olhar com misericórdia. E quando Ele foi ressuscitado, Ele continuou sendo o mesmo coração, porque Ele é amor, Ele não muda, é imutável. A palavra declara em Hebreus 13:8 que Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e para sempre será. Ele é o mesmo, Ele continua sendo o mesmo. Independente de nossas mazelas, Ele continua sendo o mesmo. Ele quer nos ajudar também a sermos o mesmo, mesmo que as estações venham mudar. As estações mudam, mas precisamos manter nosso coração no Senhor. As circunstâncias mudam, irmãos, o dinheiro pode acabar, um tempo de uma harmonia pode passar, uma fase boa da vida pode passar. Vai ter um momento que nem tudo vai cooperar para o sucesso, nem tudo vai cooperar para você ficar bem animado. Não, é nessas horas precisamos sermos o mesmo coração diante do Senhor, a mesma confiança, declarando: Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Deus é bom, mesmo na saúde ou na enfermidade, e declarar: Deus é bom. Mesmo na escassez ou na prosperidade, na fartura ou na necessidade, Deus é bom. Nada tem poder de interferir o amor dEle por mim e a capacidade que Ele me dá de nada, absolutamente nada, mudar ou interferir o meu coração com Ele, pois Ele está em mim, habita em mim, e pela Tua graça,
podemos superar maus momentos da vida. O que não é bênção é lição para a nossa vida, queridos. O que não é bênção é lição para nós. Ah, Senhor, nós queremos te adorar nessa noite. Meu apelo para você que nessa noite, que encoraje você a abrir seu coração. Você que deseja começar uma campanha de oração. Que oportunidade, queridos. Saia do seu lugar, venha aqui à frente. Você que deseja apresentar uma causa diante do Senhor. E durante 7 semanas, a partir de hoje, você estará apresentando diante do Senhor em oração. Nossos irmãos de intercessão vai estar vindo aqui. Pode vir agora mesmo do seu lugar. Você, primeiramente, quem quer começar, quem deseja começar. E logo, já quero também convidar que venham também você que está entre a sua 2ª a 7ª semana, você que está encerrando hoje, também venha. Pode vir aqui à frente. Eu peço que não fique nos corredores, por favor. Pode vir bem aqui na frente, por gentileza. Que nós iremos intensificar esse tempo de oração pela sua vida, orar por você, clamar ao Senhor Jesus. Enquanto nós louvarmos ao Senhor, queridos, vamos exaltar, engrandecer a presença do Senhor neste lugar, no nome de Jesus. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio. Sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Declare isso, queridos. Aquele
Deus de milagres, que tem poder de reverter todas as coisas, que tem poder de reverter aquilo que é impossível aos nossos olhos. Nós cremos em Ti, Pai, Tua palavra diz: tudo é possível aquele que crê. Nós cremos na intervenção do sobrenatural do Senhor neste lugar. Nós cremos na intervenção, derramar do sobrenatural, do poder do Senhor, pois nós cremos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, para a libertação, para a cura, para a restauração. Nós cremos, Senhor. Estamos sob a autoridade do Senhor Jesus neste lugar. Adoramos ao Senhor pela autoridade do Teu nome. Oramos pela autoridade do Senhor Jesus. O Senhor nos revestiu de autoridade, nos deu os vestes de autoridade, Senhor, para cumprir o propósito, Senhor, para manifestar o sobrenatural, a manifestação da Tua glória neste lugar, a manifestação da Tua glória nessa cidade, em cada família, Senhor. Nós oramos pela autoridade do Teu nome, que haja manifestação do sobrenatural de Deus, de acontecer coisas inexplicáveis. Você crê que Deus pode fazer coisas inexplicáveis, mudar coisas inexplicáveis, a fim de reverter um testemunho glorioso para a glória do Senhor Jesus? Comece a olhar para trás na sua história e veja a mão de Deus conduzindo todas as coisas. Veja a ação sobrenatural de Deus, a glória do Senhor movendo céus e terra, a glória do Senhor Jesus. Sim, Pai, nós oramos que seja liberado o toque sobrenatural do Senhor em áreas em que nós não conseguimos, nós não podemos modificar, não conseguimos mover. Nós oramos pelo poder do Senhor, que seja removido todo mal, todo engano, todo embaraço. Nós oramos sob a autoridade do nome de Jesus, autoridade para governar, autoridade para abençoar as gerações. O Senhor nos confiou autoridade para liberar cura, para libertar aqueles que estão em cativos, em prisões, libertar aqueles que estão em jugo. Nós oramos agora em nome de Jesus. Sim, Pai, cumpre o Teu propósito, a qual o Senhor nos resgatou, a qual o Senhor nos alcançou, nos deu novas vestes, nos confiou um anel de autoridade, nos deu as vestimentas de filhos, para agirmos como autoridade, para glorificar o Teu nome e sermos um agente de transformação nessa geração, Senhor, para testemunhar o Teu poder transformador. Sim, Pai, que Teu nome seja glorificado. Nós cremos no sobrenatural, porque nós só podemos experimentar uma nova vida pela intervenção do Espírito Santo. Ele é sobrenatural. Experimentamos milagres do Senhor em nossa vida pelo poder sobrenatural. Você na sua casa, onde está agora, receba o toque sobrenatural do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Seja você assistindo agora essa mensagem, independente do tempo que tenha sido pregada, receba o toque sobrenatural de Deus sobre a tua vida, em o nome de Jesus. Se aproprie e glorifica o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Vamos na bênção, irmãos, na certeza da presença do Senhor é sobrenatural, que está sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua geração, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Vamos na paz.